Igreja, graça e a paz. Boa noite a todos. Glória a Deus, acima de tudo. Sabemos que esse culto é um culto de ensino da palavra e é sabido também que nós estamos caminhando nas cartas do apóstolo Paulo e que estamos exatamente na carta 2 Coríntios e hoje nós concluiremos o capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios. Então, nossa leitura será a partir do versículo 16. Diz assim: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor, e para mostrar nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas também, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado agora, porém se mostra ainda mais zeloso pela confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Até aqui. Já fazia um tempo que o apóstolo Paulo havia se comprometido numa campanha em levantar recursos para a igreja em Jerusalém, para os santos em Jerusalém. Quando a gente vai estudar, pesquisar em Atos dos Apóstolos, nós vemos claramente sobre isso, sobre essa preocupação do apóstolo Paulo em levantar esses recursos, uma vez que a igreja ela sofria de várias coisas, desde as perseguições, a pobreza mesmo. Então a igreja ali em Jerusalém, ela sofria. E o apóstolo Paulo ele envolveu várias igrejas nessa campanha, inclusive as igrejas da Macedônia, da Acaia, e a própria igreja de Corinto, essa da qual nós estamos estudando, ela também tinha se comprometido com esse objetivo de levantar recursos, mas ainda não havia na prática concluído esse propósito. O apóstolo Paulo agora ele se sentiu confiante de falar sobre esse assunto, pois bem lembramos que ele encerra o capítulo 7, no versículo 16, dizendo: alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. O apóstolo Paulo estava se sentindo confiante, uma vez que ele já tinha obtido o resultado sobre aquela terceira carta, a carta pesada, no qual ele estava bastante angustiado, sem saber qual seria a reação da igreja. Lá no capítulo 7 nós vimos que o próprio Tito,
que levou a carta tinha trazido notícias dizendo que a carta tinha causado um efeito positivo. Inclusive, a igreja tinha se arrependido de várias situações. E isso deixou o apóstolo Paulo muito animado, porque ele realmente viveu dias difíceis, pensativo, cabisbaixo, angustiado, como ele mesmo fala no capítulo 7. No entanto, ele, além do arrependimento, ele recebeu a notícia de que a igreja tinha chorado, a igreja tinha demonstrado um amor muito grande pelo apóstolo Paulo. E o que nós vemos aqui na parte desse capítulo 8 é que o apóstolo Paulo vai expor uma série de medidas que estava tomando na administração desses recursos que seriam levantados, para que tudo transcorresse de forma transparente e não levantasse dúvidas. Inclusive, ele vai formar aqui uma comissão. A primeira parte desse capítulo 8, ministrada aqui na terça-feira pelo pastor Serginho, o apóstolo Paulo fala como os cristãos, como a igreja lá da Macedônia, havia abraçado essa causa dessa coleta, esses recursos para a igreja de Jerusalém, e de forma bastante generosa. Inclusive, ele ensinou vários princípios lá na primeira parte desse capítulo, até como um estímulo para a igreja de Corinto. E desse versículo 16 ao 24, são poucos versículos, mas a gente vai ver o apóstolo Paulo relatando como será esse processo da coleta desses recursos lá na igreja de Corinto. O restante desse capítulo é todo para falar sobre isso. Mas o que o apóstolo Paulo temia? Ele responde aí no versículo 20, ele diz, esse mesmo capítulo que nós lemos, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Em virtude da perseguição ao apóstolo Paulo, já falamos aqui sobre isso, pelos judaizantes, pelas autoridades judaicas, e muitos se constituíram inimigos do apóstolo Paulo, e muitas vezes eles se valeram de quaisquer situações para acusar o apóstolo Paulo, ou para colocar em xeque o seu caráter, a sua vida como apóstolo de Cristo. E o apóstolo Paulo estava temeroso de que aqui também eles se valessem do fato de que ele estava levantando, encabeçando uma campanha de coleta de recursos lá da igreja de Corinto. E para não levantar qualquer ou quaisquer comentários ou qualquer acusação, como ele diz aí no versículo 20, o apóstolo Paulo vai tomar algumas medidas quanto a isso, certamente orientado pelo Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo, ele, em muitas oportunidades, em muitas das suas cartas, no próprio livro de Atos, relatado pelo médico Lucas, o apóstolo Paulo, ele se dizia direcionado pelo Espírito Santo. Em algumas ocasiões, ele se propôs a pregar em algum lugar, mas ele disse que o Espírito Santo o havia direcionado para outro lugar. Então, ele ia para onde era direcionado por Deus. E também, quando a gente olha para esses nove versículos, a gente pode tirar também uma outra conclusão. O apóstolo Paulo, ele tinha um entendimento que as questões referentes ao reino de Deus, inclusive essa, referente a recursos financeiros, elas deveriam ser tratadas com transparência, com retidão, com honestidade, tanto no manuseio desses recursos, como na destinação desses recursos.
Isso era algo muito forte no apóstolo Paulo, esse zelo que ele tinha para com as coisas de Deus. E como estamos falando agora de recursos financeiros, e como esse é um culto de ensino da palavra, então o assunto praticamente será esse. Quando a gente fala da história da igreja, da preocupação do apóstolo Paulo, a gente estudando toda a história da igreja, as cartas dos demais apóstolos, Pedro, por exemplo, a gente vê que a igreja, durante a sua história, ela tem sofrido acusações. Muitos líderes desonestos, movidos pela ganância ao dinheiro, se levantaram na história da igreja. Infelizmente, de fato, nós sabemos que existe, e isso existiu. Então, nada de novo. É sobre essa questão dos líderes desonestos, porque a própria Bíblia, ela fala sobre essas questões por aqueles... Tem água aqui, minha filha. Pode. Mas ele fala sobre aqueles que, movidos pelo amor ao lucro, farão da igreja, inclusive, comércio. Eu falei sobre no capítulo 7, onde o apóstolo Paulo roga a igreja por amor, onde ele diz que ele não é um enganador, que ele tratou com fidelidade a igreja. E aí a gente falou também que o apóstolo Paulo estava querendo dizer que ele não era um mercenário. E lá naquela ocasião nós falamos sobre 2 Pedro, no capítulo 2, onde o apóstolo Pedro ele começa falando, alertando as igrejas sobre essas questões, sobre aqueles que fariam da igreja comércio, sobre aqueles que fariam da igreja um balcão de negócios. E isso está na Bíblia. Por isso, a preocupação dos líderes, principalmente aqueles lá que começaram lá na igreja primitiva, como o apóstolo Paulo, Pedro, João, porque, queridos, uma vez que algo assim acontece na igreja, uma vez que alguém encabeça algo assim desonesto na igreja, é verdade, o nome da igreja é que fica manchado. As pessoas dizem, é a igreja, é alguém da igreja, não, é da igreja. Então, o nome da igreja de Cristo pesa sobre isso, na igreja, o nome da igreja de Cristo. Por isso, o zelo pela reputação da igreja, o nome da igreja, ela precisa ser de excelência. Por isso a gente vê aqui um cuidado preventivo do apóstolo Paulo. Como se daria o levantamento dessa oferta, como se daria o levantamento desses recursos na igreja de Corinto. E aí ele toma 2 decisões sobre isso. A partir de agora ia ser levantado essa coleta na igreja de Corinto, e ele toma 2 decisões preventivas quanto a isso. Primeiro, ele não iria participar do recolhimento dessa oferta. E segundo, ele formou uma comissão composta por 3 pessoas para o levantamento dessa coleta lá na igreja de Corinto. E a gente vai ver, a primeira pessoa está aí nos versículos 16 e 17, onde ele diz, mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Então,
A primeira pessoa dessa comissão era Tito. Tito, que a gente já falou dele, dos versículos passados, era o homem de confiança do apóstolo Paulo. Tito foi o responsável em levar aquela terceira carta pesada à igreja de Corinto. Isso era uma grande responsabilidade, porque a gente já viu aqui o quanto as cartas eram um instrumento importante. Então, ela não podia ser transportada por qualquer pessoa, precisariam ser pessoas idôneas, comprometidas com o reino de Deus, fiéis, para que aquelas cartas chegassem com segurança na igreja. Foi o que aconteceu nessa terceira carta que foi levada por Tito. Então, a gente vê algumas características aqui desse homem, quando ele diz que Deus colocou no coração de Tito a mesma solicitude. Essa palavra solicitude, ela quer dizer ela quer dizer boa vontade, ela quer dizer empenho. Então, essa era uma das características desse homem. Diz aí no versículo 17 que ele atendeu ao nosso apelo e mostrando-se mais cuidadoso. Olha só que tem a palavra mais, isso significa que Tito ele já era cuidadoso e nesse momento aqui ele se tornou mais ainda para essa missão de recolher aquela oferta ali na igreja, junto à igreja de Corinto. Se ele era cuidadoso, ele ficou mais ainda. E outra coisa importante que a gente vê sobre esse homem é que diz que ele partiu voluntariamente. Voluntariamente diz de algo que não é forçado, diz de algo espontâneo. Então o apóstolo Paulo fez questão de enfatizar isso aqui, que era um voluntariado, que eles não estavam nem recebendo por isso. Talvez o apóstolo Paulo aqui quisesse fechar todas as brechas possíveis para que alguém pudesse falar algo a respeito dessa missão. E a segunda pessoa dessa comissão, a gente vai ver nos versículos 18 e 19, diz aí, e com ele enviamos o irmão, cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas, e não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar nossa boa vontade. Aí ele diz o irmão, é um anônimo, aí não fala o nome da segunda pessoa dessa comissão. No entanto, as características que o apóstolo Paulo fala a respeito desse anônimo, elas falam muito alto, porque ele diz que esse homem, cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Quando ele diz que esse homem no louvor do evangelho, ele não está querendo dizer que ele era um cantor gospel ou coisa parecida, não é sobre isso não. Quando ele diz louvor no evangelho, está espalhado por todas as igrejas, ele está querendo dizer que aquele homem era um homem apreciado pelas igrejas. Inclusive, ele diz que ele foi eleito pelas igrejas. Aí no versículo 19, e não só isto, ou seja, ele não era um homem não só apreciado que vivia para o louvor do evangelho, mas ele diz no versículo 19 que esse homem ele foi eleito pelas igrejas para ser o nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada. Ou seja, era um homem conhecido não só por uma igreja, mas por várias igrejas. Era um homem idôneo, um caráter ilibado, eleito. Possivelmente, naquela época se levantava a mão para eleger alguém, então ele foi eleito não pelo apóstolo Paulo. Tito, sim, foi nomeado pelo apóstolo Paulo, mas esse aqui não. Ele foi eleito pelas igrejas.
E eu penso até que isso tinha um propósito também, ter sido eleito pelas igrejas. O apóstolo Paulo talvez deve ter pensado assim, olha, certamente se for gente só aqui, meus amigos mais próximos, alguém vai dizer, olha, ele não vai, mas a comissão é toda formada por pessoas próximas a ele. A comissão é toda formada por gente sua, por pessoas da mesma panela. Então isso aí poderia levantar também acusações contra o apóstolo Paulo, como ele já estava acostumado com isso, mas ele se precavia dessas coisas uma vez que dizia de recursos do reino de Deus, dizia realmente de algo sério. Então, ele nesse versículo 19, ele diz inclusive, graça ministrada por nós para a glória do próprio Senhor. Ou seja, tudo isso que estava acontecendo era para a glória de Deus. O fim último daquela missão, era para glorificar o nome de Cristo. Por isso, a indicação desse segundo membro da comissão para essa missão, de colher ali os recursos na igreja de Corinto. E no versículo 22, a gente vai ver um outro membro, o terceiro membro dessa comissão, terceiro e último membro. Quando ele diz, com eles quem? Com eles Tito e o irmão. Com eles enviamos nosso irmão, um outro anônimo, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Olha só, esse outro anônimo era o terceiro no time da comissão que partiria ali para a igreja de Corinto. O nome dele não está aqui, mas como o segundo, as características que definem essa pessoa, esse irmão, também falam bastante, muito alto. Diz que esse irmão ele era zeloso. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, olha só, essa palavra zelo, ela significa grande cuidado. Alguém que tem grande cuidado por algo, alguém que tem um grande empenho para realizar algo. Isso é sinônimo da palavra zelo. Quando a gente fala em reino de Deus, essa palavra ela precisa estar em evidência. E ele diz que esse terceiro irmão, ele era muito zeloso. E olha só, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado o zelo desse irmão. Então, era algo percebido na prática. E não só naquele momento, eu quero ser zeloso só para fazer isso agora aqui, aí eu vou ser zeloso, eu digo que vou ser zeloso. Não, era algo inerente àquela pessoa. Ele era zeloso pelas coisas de Deus, e isso era perceptível, porque ele diz aqui em várias ocasiões e de muitos modos era observado o zelo daquela terceira pessoa para com as coisas de Deus, para com as coisas do reino de Deus. Por isso ele foi escolhido. Porque havia dado muitas provas de que ele era a pessoa certa para aquele desafio. Queridos, naquela época não existia transferência eletrônica, não existia Pix. Então, eram moedas mesmo, eram sacos, onde as pessoas iam buscar em espécie. E era uma responsabilidade muito grande, de transportar todo aquele recurso. Não existia avião também, não existia trem. Então, era por meio de cavalos, de carroças, de navios,
Então imagina a responsabilidade daquela comissão se dirigir para a igreja de Corinto, porque a gente sabe aqui que o apóstolo Paulo estava na Macedônia. Quando Tito chegou de volta, ele estava na Macedônia. A gente vê isso aqui no versículo 5. Né? Ele diz aqui, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, 7:5. Em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então, ele estava aqui na Macedônia quando ele ia dispersar, enviar, embaixo da cobertura apostólica dele, do apóstolo Paulo, e de Deus, ia enviar aquela comissão para Corinto, não muito distante, por sinal. Então, por isso a importância. Quando a gente olha essa comissão sendo formada, talvez a gente ache assim uma coisa sem importância, porque tudo isso, porque todo esse zelo do apóstolo Paulo, porque toda a demonstração das características, do caráter desses homens, por que tudo isso? E aí a gente, à luz da palavra de Deus, a gente tem a resposta, porque as coisas de Deus, da igreja de Deus, elas precisam ser feitas com zelo, com ordem, com honestidade. É por isso que hoje nós temos as comissões na igreja, comissões de finanças. Nós temos o tesoureiro, nós temos o conselho fiscal, e a administração dos recursos, ela não deve passar pelo líder, pelo pastor da igreja. É claro que eles sabem o que está acontecendo, assim como o apóstolo Paulo sabia. Por isso que os relatórios, as reuniões de finanças, elas às vezes são cansativas, mas necessárias, porque é onde são prestados conta, mostrados nos relatórios, nas notas fiscais, como o dinheiro entrou, para que fim ele foi. Não que o pastor Edivaldo ele não saiba o que está acontecendo, porque muitas vezes o tesoureiro liga para ele, olha, está acontecendo isso, eu vou fazer isso. Mas essa parte aí do envolvimento, da administração dos recursos, é de uma comissão, é de um conselho, é de um grupo de tesoureiros. Essa é a importância. Há um tempo atrás, eu não sei se os irmãos lembram, mas faz uns anos que caiu na internet, ou foi na TV, um grupo de pastores de uma igreja, diáconos, pastores, e aí eles estavam numa sala depois de um grande culto, e aí eles estavam conferindo dinheiro e botando o dinheiro no saco, e até um fez assim. Aí alguém filmou e caiu na imprensa, sabe? Isso aí foi assim um negócio. A igreja, olha só, a igreja, é para isso que eles querem ser pastores, é para isso que eles querem isso, é para isso, gente, por isso o zelo, as precauções que o apóstolo Paulo está tomando aqui, por isso as precauções que a igreja deve tomar a respeito dessas questões. Estamos falando disso porque o assunto é esse hoje. Então, e é um estudo de ensino da palavra de Deus. E é preciso que seja falado essas coisas, não é mesmo? E então, o apóstolo Paulo ainda arremata aqui no versículo 23 as características, para ficar bem claro as características desses homens. Ele diz: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Olha só, era uma comissão formada por homens com uma vida ilibada, uma vida sem mancha, vidas que honravam a Deus, ele diz aqui, faz questão de dizer, e que viviam para a glória de Deus, de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha isso, era comum ele fazer elogios aos seus companheiros de ministério, àqueles que militavam as causas do evangelho.
Ele usava muitas vezes palavras de encorajamento, para ele isso era normal. Ele não se omitia de elogiar, de dizer, como assim também ele não se omitia quando ele precisava dizer a verdade ao contrário. Quando é o próprio apóstolo Pedro, lá nas igrejas, lá na Galácia, quando ele precisou falar a verdade, olha, o apóstolo Pedro andou com Cristo, foi um dos originais que andou com Cristo. O apóstolo Paulo, ele era criticado muitas vezes porque ele não fez parte daquele grupo que andou com Cristo. Ele é considerado assim uma falsificação por alguns. Mas a gente vê o zelo que ele tinha, a consciência que ele adquiriu, né, pastor Edivaldo? A gente falou sobre consciência aqui na escola bíblica, uma aula maravilhosa, sabe? O quanto a consciência ela é trabalhada, ela é desenvolvida à luz da palavra, ao entendimento do reino de Deus. A gente vê um apóstolo Paulo falando muito em consciência nas cartas aos Romanos e lá no próprio livro de Atos, quando ele está se defendendo ali diante das autoridades, ele fala sobre isso, que outrora ele tinha uma consciência de perseguidor da igreja. Saía de casa em casa, arrancando os cristãos dos seus lares, se fosse preciso matar, se matava, como foi matado Estevão. Aqueles que estavam ali estavam com a consciência de que Estevão deveria ser morto. Estevão estava falando atrocidades, estava denegrindo a lei de Moisés. Mas uma vez que o apóstolo Paulo teve o conhecimento da verdade, uma vez que Cristo perguntou para ele, por que me persegues? E ele teve esse entendimento, aí a sua consciência mudou. E muitos, às vezes, desses falsos líderes que trabalham por ganância, por amor, a gente viu, inclusive, aqui também na escola, tem a sua consciência cauterizada. Para eles, aquilo é a verdade. E essa palavra cauterizada a gente aprendeu aqui na escola. Eu estou fazendo aqui o comercial da escola, é de propósito mesmo. Que essa palavra cauterizada, ela vem de queimadura, aquela queimadura de 3º grau, quando a pessoa queima, depois ele não sente mais a pele. E assim fica a consciência. Essa é uma consciência cauterizada. Tá? Que ela não se importa mais. Para ela, o errado é o certo. Por aí vai. Mas vamos voltar aqui para o texto. Então, é uma outra preocupação do apóstolo Paulo. Nós pulamos aqui o 21, foi de propósito, porque ele diz aí no 21, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Olha só, outra preocupação do apóstolo Paulo, ele diz, olha, o que importa, o que me preocupa é procedermos honestamente. Não somente perante o Senhor, como também diante dos homens. Quando a gente olha essa frase do apóstolo Paulo, a gente entende que interessa sim o que os outros pensam de nós. Às vezes a gente diz, não, é entre eu e Deus. Eu não estou nem aí importando com o que o mundo pensa, com o que as pessoas pensam. Isso importa sim, queridos, porque as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, essa é a igreja de Cristo, essa é a igreja idônea, essa é a igreja honesta, essa é a igreja sincera aos princípios, fiéis aos princípios da palavra de Deus, inclusive quanto às questões financeiras também. Aqui está sem relógio. Eu esqueci, deixei meu celular. Sara, só diz aí assim. Já estamos concluindo, porque são poucos versículos. O apóstolo Paulo ele vai concluir o 24 dizendo, manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação
a vosso respeito na presença destes homens. Que na verdade é uma fala do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. É o que ele está dizendo assim. Ele está conclamando a igreja de Corinto, até mesmo diante das outras igrejas, a colocar em prática a generosidade quanto àquela causa, pois seria uma prova de amor. É o que ele está dizendo: manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença desses homens. Então ele está dizendo: olha, agora é a hora de vocês demonstrarem o amor. Amor pelas vidas, amor pelo reino de Deus, amor pelos irmãos que estão passando necessidade lá em Jerusalém, amor pelos irmãos que estão sendo perseguidos em Jerusalém. Essa é a hora, porque o amor é prática, o amor não é teoria. É isso que ele estava querendo dizer. E, queridos, a gente tira alguns princípios importantes desses 9 versículos. Muitos princípios a gente poderia falar aqui à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, porque existem outros princípios. Mas quando a gente fala aqui olhando para esse item contribuição financeira e olhando esse capítulo 8, a gente entende que desde o primeiro capítulo 1 que a fidelidade a Deus, ela começa com uma entrega da vida a Cristo. Ela começa aí, é o que o apóstolo Paulo começou a falar lá do primeiro capítulo. Um dos princípios da fidelidade, dos princípios da contribuição, de alguém que é movido pela graça de Deus, e ele entende, isso é fácil para ele. E a gente vê isso no início do capítulo 8, onde o pastor Serginho leu, que eu vou fazer questão de ler, aonde o apóstolo Paulo está falando da igreja da Macedônia. Ele diz aí, no primeiro capítulo: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Olha só, a graça de Deus. Porque no meio de muita prova de tribulação daquelas igrejas, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, ele está testemunhando, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Olha só, aquela igreja, ela não é igreja rica, as igrejas da Macedônia eram igrejas pobres, mas o apóstolo Paulo diz que eles tinham alegria de contribuir, porque a profunda graça de Deus havia alcançado aquelas igrejas, e eles tinham esse entendimento. E muitas vezes, acima das posses financeiras, eles contribuíam voluntariamente, e pediam para participar disso, dessa assistência aos santos. E aí a gente olha isso aí, a gente entende que a graça, o favor imerecido de Deus, quando nós temos esse entendimento, ele nos motivará a sermos doadores na fartura ou também na escassez. Era o que acontecia aqui com as igrejas da Macedônia. Um outro princípio é que requer fé. A contribuição requer fé. Quando nós temos uma completa confiança que Deus proverá todas as coisas, que Deus proverá o nosso sustento. Porque qual é a ordem das coisas? Não é Deus em primeiro lugar? Não é o reino de Deus em primeiro lugar? Qual é a prioridade? Não é Deus nas nossas vidas? Então, será que é um ato de fé eu pagar primeiro as minhas contas, todos os meus boletos, e só depois tirar o meu dízimo e as minhas contribuições para o reino de Deus? É um ato de fé? Não, não é um ato de fé.
Se a prioridade é Deus, se a prioridade é o reino de Deus, então a prioridade são as coisas de Deus. E digo mais, o outro princípio que a gente vê é a fidelidade de Deus. Quando nós entendemos a fidelidade de Deus como um princípio bíblico, isso quebra todas as barreiras. Às vezes nós pensamos que deixando para tirar o nosso dízimo por último, nós tirarmos primeiro, nós vamos passar fome. A gente pensa isso muitas vezes, e vamos passar fome. Então nós não entendemos nada da fidelidade de Deus, não entendemos nada das promessas de Deus. Porque Deus é fiel. Tem uma passagem que diz lá na Bíblia que o salmista diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Então, a fidelidade leva a um coração grato. A nossa principal fonte de contentamento é Deus, é a nossa salvação. Porque essas coisas materiais, elas vão ficar. Tudo que somos, tudo que temos, foi Deus que nos deu. A Bíblia diz também, Jesus disse também, acumulai tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. Tudo isso aqui vai passar. Não que nós não tenhamos que nos preocupar com essas coisas daqui da terra. Não que nós não tenhamos que trabalhar, não que nós não tenhamos que ter o nosso dinheiro para o nosso alimento, não que nós não tenhamos que colocar nossos filhos na escola. Nada disso. Mas a prioridade é Deus nas nossas vidas. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu li uma frase esses dias que eu nem sei se eu concordo com ela, mas eu achei interessante. A frase dizia assim: um homem só pode ser considerado convertido quando o seu bolso for convertido. Mas aí a gente vê lá Jesus dizendo que o dinheiro, ele concorre com Deus no coração do homem. Certo? E assim a gente encerra esse capítulo 8. E a partir do capítulo 9, o apóstolo Paulo ainda vai continuar falando aí dessa grande coleta. Ainda temos muito assunto aí sobre essa assistência aos santos, sobre como vai ser isso, por que é conveniente fazer isso à luz da palavra de Deus, depois o que é a sementeira, o que é a colheita. Não percam os próximos episódios, as próximas cenas aí dos próximos capítulos. Se você ainda quer aprender sobre finanças, ajuda, voluntariado, não perca os próximos capítulos dessa carta, tá bom? Capítulo 9, depois vamos entrar aí em outros assuntos super importantes ainda nessa carta, amém? Podemos orar? Então, nós estaremos orando agora. Amém? Senhor, nós te louvamos. Te louvamos por mais esse momento tão especial na tua casa. Dependemos da tua palavra, meu Deus. Dependemos para viver espiritualmente. Dependemos para tomar as nossas decisões. Dependemos para sermos luz desse mundo, para sermos o sal da terra, para sermos um diferencial nesse mundo, meu Deus. A tua palavra precisa estar nas nossas vidas, não só na teoria. Abençoa-nos, Senhor. Esses princípios que temos hoje são tão importantes para as nossas vidas. Que não venham restar dúvidas nos nossos corações sobre a tua fidelidade para com as nossas vidas. Que não venham restar dúvidas que nós realmente precisamos contribuir para o teu reino, para o crescimento do teu reino aqui na terra. Porque esses recursos são investidos em vidas, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra tem resposta para todas as coisas, meu Deus. Nós te louvamos pela vida de cada irmão, cada irmã que se dispôs a estar aqui hoje. Tem
colocado como prioridade estar aqui nos cultos de ensino da palavra, meu Deus, porque reconhecem a importância, meu Deus. Nos leva em paz agora, nos leva ali para a nossa mesa também, para esse momento tão especial de comunhão. Nos dá uma noite de paz debaixo da tua cobertura, Deus, sobre as nossas vidas.